Bom, acho que sim, vamos começando, e aí quem for chegando vai se inteirando aí da nossa discussão. Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar continuidade, então, a essa proposta nossa, né, que tem sido articulada pelo Laboratório de Estudos sobre Trabalho, Cárcere e Direitos Humanos da UFMG, o LabTrab, que está sob coordenação da professora Caroline Barros, que está aqui conosco, também mediando este debate, também pela professora Flávia de Oliveira Uchoa, que faz parte, né, do Laboratório Interunidades de Estudos e Pesquisas em Trabalho, Movimentos Sociais e Políticas Sociais da Universidade de São Paulo, o Trampus, USP, e por mim também aqui pela UNIT, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Juliano Bastos e sou professor aqui do Centro Universitário Tiradentes, em Maceió. Então, no primeiro momento, dar boas-vindas a todos que estão presentes, e falar um pouco sobre como é que a gente vai funcionar. Então, nós temos 2 convidados, daqui a pouco eu os apresento, e aí eu vou fazer uma fala inicial, apresentando a proposta desta discussão e apresentando os nossos convidados. Em seguida, a gente abre a conversa, né? A ideia é que a gente possa levantar questões, contar das suas próprias experiências e encaminhar essa discussão para que a gente possa levantar o máximo de questões possíveis acerca dessa temática, né? O trabalho em casa, o trabalho compulsório em casa, né? A massificação do trabalho em casa, como a gente tem assistido desde o início, né, do isolamento social, da impossibilidade de frequentarmos o local de trabalho. Feito isso, eu quero agradecer, né, as minhas colegas Caroline Barros e Flávia Uchoa, e também todo o pessoal que está conosco, a Tamarine e Ana, que está aqui, a Karen também. Tinha mais uma das meninas que agora o nome me foge, que não pôde vir, mas que estava organizando, estruturando o trabalho, o pessoal do LabTrab, da UFMG, que está aí também dando esta força e nos ajudando a colocar essas atividades em pé. Bom, falando em agradecimentos, eu trago alguns agradecimentos ainda mais calorosos, digamos assim, para estas pessoas que aceitaram esse convite, né? Porque é uma missão falar um pouco da sua própria intimidade, né? Quer dizer, falar do trabalho acaba sendo agora falar um pouco da vida doméstica, né? Então, Nara e o Alexandre, a Nadão, eles toparam esse convite e estão aqui conosco para que a gente possa explorar, né, essa temática a partir das ilustrações que eles têm para nos trazer, né? Nara e Alexandre são pais do Caio, de 8, quase 9 anos, não é isso? E da Mamá, da Marina, que tem 4, quase 5 anos também. Nara é psicóloga clínica e também professora universitária. O Alexandre é advogado e também administra a sua empresa, né? Tem uma descrição aqui sobre essa rotina de trabalho deles, e espero que eu esteja sendo fiel. Qualquer coisa vocês me corrigem, Nara e Alexandre, né? Ambos tinham uma rotina intensa de trabalho fora de casa, né? No consultório, na universidade, no escritório. Porém, com a necessidade de contenção, né, da propagação do Covid-19, toda a família teve que adotar um esquema de confinamento mesmo, né? De maneira intempestiva e compulsória, a casa teve que se transformar no ambiente de trabalho dos dois, e também no ambiente escolar das crianças, e ainda no ambiente de recreação possível, né? Tudo isso sem deixar de ser a casa, esse espaço de intimidade, né? Talvez o último reduto da nossa espontaneidade, né? Onde, em geral, chegamos do trabalho, nós, homens, aqui no Nordeste, acho que a primeira coisa que a gente faz é tirar a camisa, né? As mulheres também rapidamente mudam de roupa, preferindo uma roupa mais leve, um chinelo, ou mesmo descalços. Em geral, ficamos bem à vontade em nosso ambiente doméstico. Afagos, pequenas brigas, chamadas de atenção mais efusivas com as crianças, a mesa posta para uma refeição, a louça para lavar, a TV ligada, alguém gritando do banheiro pedindo a toalha que esqueceu de levar, a lição de casa das crianças que precisa ser feita e acompanhada, enfim, toda a dinâmica da vida doméstica se desenrolando e que da noite para o dia precisou ser alterada,
né, controlada, formalizada, seguindo os parâmetros do que se espera de um ambiente de trabalho, né, silencioso, austero, dividido, né, em várias seções, departamentos. Bom, esse encontro foi proposto para que a gente pudesse levantar questões acerca das intermitências do trabalho em casa, né? Ou seja, o próprio título nos diz isso, né? Coisas acontecem aí nessa transição, né? Sobretudo dessa massificação do trabalho em casa, né? Porque a gente sabe que o home office já existia, né? Mas com esta situação que estamos vivenciando, isso foi massificado, né? De maneira irrestrita, trabalhadores de diversos campos de atividade foram compulsoriamente instados a adotar essas práticas. Se tinham ou não condições para isso não veio ao caso, todo mundo teve que adotar, né? Então, a gente parte, então, do pressuposto, né, que há, nessa modalidade que passou a ser adotada, uma confusão, digamos assim, espaço-temporal, e que suscita vários questionamentos. Então, são esses questionamentos que a gente vai tentar levantar e debater aqui neste nosso encontro, né? Então, Nara e Alexandre, para começar, gostaria que vocês falassem sobre como foi, né, os primeiros dias, e depois como é que tem sido tudo isso para vocês, né? Que aspectos dessa nova rotina vocês destacam, assim, e já perceberam, já se perceberam refletindo. Fica para vocês agora. Então, né, vou começar. Né, primeiro, boa tarde. Tanta gente querida, né? Tanta gente, a gente estava falando antes a maioria entrar, mas aí depois eu fui vendo as carinhas lindas aí entrando. É um prazer, né? Foi um prazer ter aceito o convite, ter sido chamada, né? E depois ter incluído Alexandre também nesse processo, porque, assim, eu falar só não falaria acho que seria uma perspectiva muito minha já dentro da psicologia, né, das análises todas que a gente faz de todos os contextos. E aí, eu acho que foi uma sacada genial quando o Juliano fez, Alexandre topa, né, que a gente é mais calado, Alexandre topa, você topa, vai de boa. Até acho que enriquece mais esse debate, porque ele está dos dois lados, né, ele está também nesse processo, não só de empresário que precisa que seu funcionário também faça home office, mas também como profissional e esposo de alguém que está nesse contexto, né? Ele vivencia também essa situação. Que de início foi assim, acho que não tem palavra para falar que não seja ruim. Porque foi um susto, né? Mesmo com... Nós somos privilegiados, Alexandre e eu. Nossa família é privilegiada com questão de recursos, seja financeiro, seja o local onde a gente mora, tudo. Isso facilita de alguma forma, né? Materialmente falando. Então, a gente tinha computador, a gente tinha internet. Então, assim, isso ajuda muito. Mas a adaptação, hoje não, hoje a gente está muito mais tranquilo, mas o início, para adaptação, para todo esse momento, é complicado. Vocês imaginem uma casa, né, um casal, um cachorro, 2 crianças, né, e de uma hora para outra, tendo que fazer todo o processo. De casa, porque a gente saía muito cedo, então voltava, já tinha almoço pronto, a gente chegava depois do almoço, a gente já estava com as crianças para cada um fazer suas atividades, então é consultório, é menino ali, menino aonde, não sei o quê. E à noite a gente chegava para descansar, né? E passar a trabalhar dentro de casa, você, Juliana, falou uma coisa muito interessante. É o nosso reduto ainda de ser livre, de ser espontâneo, né? De liberar mesmo, geral, as nossas atividades, as nossas raivas, emoções, tudo mais. Só que agora a gente não tem nem isso, a gente perdeu a privacidade de casa, porque ninguém pode andar mais de short, sem camisa, porque pode passar na câmera de alguém, porque os meninos estão tendo aula também, né? E para a gente foi difícil, porque assim, a gente teve que se adaptar. Então, meu quarto virou meu quarto e minha sala de aula, além da minha sala de atendimento. Então, o meu lugar de mais intimidade não existe mais, porque agora, essa parte aqui que vocês estão vendo, a gente montou em um dia. Em um dia, a gente montou e fica ao lado da minha cama.
Então, assim, quando eu levantava para dar aula, ele tinha que sair do quarto. Ele tinha que levantar, porque eu tinha que arrumar, eu tinha que ajeitar, eu tinha que organizar, né? Tinha que me arrumar. Ao mesmo tempo, se eu fosse fazer um atendimento também, então, assim, o quarto, ele virou o escritório, né? Os outros 2 quartos, cada um com um filho também organizando, então não posso nem ir para outro. Ao mesmo tempo que a sala não dá, até pela questão do sigilo, do atendimento psicológico, que eu preciso estar no local fechado. Né? E para as aulas também, se eu ficasse na sala, ia ter menino passando de um lado, menino passando do outro, é o liquidificador, é a vizinha, porque ainda tem isso. A gente está na nossa casa, não é um ambiente em que a gente controle o externo, o vizinho que grita, né, o caminhão que passa, a falta de energia. Quantas vezes eu tive que descer para ficar no coisa ali, 2 vezes com o celular na mão, porque em casa não tinha energia, não tinha gerador. E aí isso aí foi um pouco desastroso, né? Inclusive para relacionamento do casamento, relacionamento com os filhos, porque paciência nenhuma a gente tinha mais com ninguém, a gente não tinha hora para descanso. Não, era tudo nós dois e as crianças, mas... E tendo que reinventar e fazer na mesma qualidade, de alguma forma, em que a gente estava acostumado a fazer, como o Juliano falou, lá no trabalho, né? Fora. E isso aí, no início, foi complicado. Tem sido um aprendizado, na verdade, para a gente, que eu tenho uma rotina bem diferente da dela, né? Então, apesar de acordar cedo, eu pratico esporte, sempre pratiquei. Então, a minha rotina é mais esportiva, além do trabalho, e buscava mais isso. Isso também foi quebrado, né, nessa quarentena, né? Então, eu tive que fazer uma adaptação da minha vida esportiva dentro de casa. Então, comecei a fazer exercícios dentro de casa e procurar espaço e ter local e não atrapalhar as aulas. Quer dizer, meu horário de manhã eu não tenho mais para mim. Meu horário de manhã é aqui para casa. Eu resolvi as coisas para as aulas, acompanhar as aulas das crianças. E no período, no começo da quarentena, que a gente não sabia como estava, como ficaria, nós demos férias à secretária aqui de casa, né? Porque não entendíamos como ia funcionar, o que podia, o que não podia, até para a segurança dela também. E acabou que eu também ia lá na cozinha fazer almoço, ajeitar a cozinha, a gente revezava na casa, ajeitava a casa. Então, tudo no começo foi complicado porque nada para. Dentro de casa, nada para. Toda a nossa vida externa vem para dentro de casa e a gente acaba ficando sem tempo para qualquer outra coisa, né? Então, a gente acaba se desleixando com visual, com roupa, e vai levando essa vida nesse corre-corre, aprendendo a ter esse ritmo. E sem contar que aquele tempinho que a gente tem do trabalho para casa, para desestressar, e não descontar em casa todo aquele estresse do trabalho, por exemplo, a gente não tem mais. É sair do quarto, já dar de cara com alguma situação que possivelmente você se estressaria também, mas você teria o tempo de voltar para o seu trabalho, por exemplo. Né? Então, você perde também essa questão do tempo e espaço, não só o espaço físico, mas tempo, espaço, noção, conteúdo do trabalho e casa. Né? É complicado nessas situações também. Porque, às vezes, de situações de dentro de casa que te tiram, você acaba levando para o trabalho também, né? Vocês falaram aí deste primeiro momento, né, da adaptação, que, enfim, foi aquela correria para todo mundo, né? Querendo entender como é que seria a partir dali, a gente organizando a casa para começar a trabalhar, mas isso já faz aí uns 3 meses ou mais, né? O que é que mudou, digamos assim? O que é que hoje quais são as questões agora, né, para vocês? O que é que vocês percebem que foram se dando conta, né, que conseguiram se adaptar pelo jeito, né? Mas que outras questões foram aparecendo? Queria ouvir sobre isso também. Não, hoje em dia é muito mais tranquilo, né? Porque, assim, de alguma forma, a volta às aulas das crianças, né, na modalidade online, facilitou para que voltasse a ter rotina dentro de casa. Então,
De manhã, enquanto eu dava aula, ele ficava com as crianças, né, acompanhando as aulas. Mas eu acredito que o ponto forte foi, assim, quando a gente chegou num momento de estresse, porque, assim, não só tudo isso acontecendo, mas também as notícias de fora, o adoecimento de pessoas conhecidas, né? Então, todo o nosso emocional estava destroçado. E a sobrecarga de trabalho, porque a gente não trabalhava só para aquele que a gente foi contratado ou para aquelas nossas funções, agora a gente trabalhava também dentro de casa. Né? O serviço que a gente tinha da empregada doméstica, que ela fazia, que não era nossa competência até aquele momento, também passa a ser. E aí, assim, não se tem tempo. 24 horas passa a ser muito pouco para estruturar tudo que você precisa. E ainda ter que dormir, ainda ter que ter autocobrança de estar bem, de estar arrumado. Como é que eu vou atender um paciente se eu também não estou bem emocionalmente? Então, tinha que trabalhar todos esses quesitos. A questão da cobrança mesmo, questão de corpo, tá engordando, não tá. Então, esses aspectos, né, chegou um momento em que foi assim, estourou, né? Quando notícia de 2 mortes, de 2 pessoas queridas, isso aí estourou. E nesse momento é quando a gente para e pensa um pouco também, né? O que é que vale a pena? Até onde a gente pode ir também, o que é que a gente pode, até inclusive pela saúde mental dos nossos filhos. E aí a gente começa a dividir. Então, o trabalho é de tal hora a tal hora. Então, a gente vai trabalhar de tal hora a tal hora. Né? Porque em casa a gente acaba... Não, deixa eu terminar aqui, deixa eu terminar aqui, deixa eu terminar aqui, deixa eu terminar aqui. O que acontece com o Alexandre? De manhã ele perdeu a vida... Assim, teoricamente, ele perdeu as funções que ele tinha normalmente. Porque agora ele fica com as crianças. Terminar, ele vai fazer os exercícios físicos. Aí ele vai trabalhar à tarde. Né? Só que muitas vezes à tarde não dá conta. Então ele vai tarde, noite e às vezes, muitas vezes madrugada, tendo que dormir no outro dia, tá logo cedo com as crianças novamente. Da mesma forma, eu também. Então a gente começava, dava aula, organizava todo o processo de aula, mas também organizava de consultório, fazia atendimento, começava a mexer nas redes sociais, e aí o trabalho acabava pegando boa parte, né, do dia. Vem cá, eu não disse? Vem cá, pode vir. Hoje pode, né? Hoje pode. Essa é a Marina. Tá, oi? E aí, foi quando chegou nesse limite, né, que a gente estava vendo que estava prejudicando, inclusive as crianças, com relação ao emocional delas, a própria adaptação delas de estar em casa, que foi que a gente começou a refletir um pouco mais sobre o que a gente podia fazer para melhorar isso, porque a gente não via... Quando é que isso vai acabar? A gente não sabe. Então, a gente vai ter que dar um jeito, senão a gente vai se destruir, né? Como relacionamento, como pai e mãe, como a gente mesmo, como profissional, a gente não vai tá dando mais o que a gente consegue fazer, que gosta. E aí... foi quando a gente começou a estimular a rotina, colocar rotina, processos de acordo com o que ficava melhor. Quem funciona melhor de manhã faz as atividades de manhã, quem funciona à noite faz à noite, e aí a gente foi se adequando. Quer falar? A melhor parte disso aí é você tentar botar uma roupa de pole. Porque é uma nova função de trabalho. Melhor parte, né? Você o dia todo colocando também, roupa, né? De pole. Né? E aí as crianças também precisaram se adaptar a esse novo trabalho da mamãe e do papai. Porque antes eles tinham a gente em horários, né? Eles sabiam que de manhã e à noite, amanhã eles estavam na escola, né? Mas à tarde eles tinham a mamãe e à noite eles tinham o papai. E agora eles tinham o pai e a mãe 24 horas. E ao só mesmo que tempo, sem, sem qualidade. Tem, né? Tem, não tem. Né? Tá aqui, mas chama para botar a roupa da boneca, peraí, né? Não pode entrar. Jogar videogame. Né? Vamos jogar videogame? Não pode agora, fica aí, toma isso. Entrega o celular. Quem me conhece sabe desse processo um pouco mais de tela com criança, que eu sou um pouco, era um pouco mais regrada, né? E tive que abrir mão de muitas verdades que eu tinha por enquanto para poder também me organizar. E aí, esse entendimento deles, de perceberem como é... Então, assim, por mais que eu dissesse, eu estou dando aula, não dá para entrar, não dá para falar agora. Mas aconteceu, até eu conversei uma vez com o Juliano,
Alexandre tinha descido para pegar alguma coisa, ou fazer alguma coisa, e aí eu, no meio da aula, né? Mamãe, terminei! E eu, né? Ignorando, TTT, tum, 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 de fone. Mamãe, terminei o cocô! Aí os alunos, só, vou ter que ir ali, aguardem 5 segundos, levantem e vão tomar água, porque eu vou resolver um processo, né? Então, fui, levantei, limpei e voltei. A minha sorte, de alguma maneira, é que eu sou professora de desenvolvimento humano, né? E aí caiu... Não, essa aula não tinha sido nem desenvolvimento, mas como eu falo muito dos meninos em sala, então foi mais tranquilo. E na minha aula de desenvolvimento, falando sobre Piaget, né, provas piagetianas, também não sendo Alexandre tinha ido no momento, chegam os dois, brigando no meio da aula. Por que isso? Por que isso? Eu falando de provas piagetianas, provas da idade, pré-operatório, sensório motor, né? E aquela coisa toda. E os dois, mamãe, mas ela disse isso, mamãe, mas não sei o quê. Eu espera aí, já sei, vocês vão ver agora a aula na prática. Vou colocar aqui as provas piagetianas e a gente vai fazer. Coloquei os dois meninos sentados aqui, coloquei as atividades, peguei moeda, peguei bolacha, dinheiro para fazer as provas piagetianas, coloquei tudo e dei, né, essa saída. Os alunos gostaram pra caramba porque viram na prática. Mas por dentro, né, assim, aparentemente uma ótima saída, mas por dentro não era o meu planejamento, não era o que eu queria, não era o que eu tinha planejado para minha aula, né? E aí você fica, meu Deus, e se teve alguém que não gostou? E não sei o quê. Mas está dentro da minha casa. Meu trabalho está dentro da minha casa agora. Então, vai ser quase que impossível eu separar também eles desse ambiente, né? Em algum momento, vai haver um entrar, uma coisa, enquanto eu puder, tá utilizando em prol do meu trabalho, joia, mas enquanto não, né? Eu tenho sorte, de alguma forma, que eu tenho chefes, assim, que trabalham com isso, que compreendem isso, são da psicologia, sabem desse coisa, mas a gente pensa também, como eu disse, nós somos privilegiados, né? Mas quantos relatos também de pacientes e professoras, né, até da própria escola dos meninos, a angústia de não poder conseguir, por exemplo, a internet, de não conseguir fazer com que a aula funcione porque não sabe, porque tem vergonha, porque está sendo avaliado pelo coordenador que está assistindo a sua aula também. E outra, né? As aulas, a gente está falando de professor, né? As aulas ficam gravadas, as nossas reuniões ficam gravadas. E aí dá todo aquele medo de falar besteira. Então, tem professor que está dizendo, eu não brinco mais. Eu não falo mais, eu só dou o conteúdo. Né? Aí eu disse, gente, se tirar minha espontaneidade, tira minha aula. Mas depois que ela pensou, assim, eu fiquei pensando assim, realmente, né? Às vezes eu tiro uma brincadeira com os alunos, brinco assim, meu Deus, já pensou se alguém assiste essa aula e distorce, né? Pega só uma parte que você brincou, só aquele negócio, o quanto isso também não atrapalha, né? O seu lado profissional, né? O seu desenvolvimento profissional. E muita coisa que a gente viu, eu vou até puxar um ganchinho, como eu falei, das professoras da escola, muitas das professoras, assim, sem nenhuma facilidade em trabalhar com o online, com o remoto, né? E aí não tem traquejo para trabalhar com as crianças, não sabe. Não deu tempo, né, de aprender também. Não deu tempo, ninguém teve tempo de aprender. Né? Tem até uma professora que trabalha, uma colega nossa, que trabalha na faculdade comigo, então que a gente achou o máximo, porque ela teve que se reinventar, ela não gostava, não lidava com as plataformas digitais, e hoje está aí bombando, a gente até na última reunião de semestre parabenizou, tal, tudo, muito jóia, porque assim, se reinventou, mas a princípio foi muito angustiante, né? Tem gente que tem facilidade, mas e quem não tem? Né? Você estava falando aí, Nara, desculpa, eu te interrompi, né? Não, pode falar. Eu fiz aqui uma ligação com essa professora aí que você citou, acho que, se eu não me engano, professora das crianças, né?
da coisa de Sim. ter acesso aos, não só da performance, né, da coisa de saber lidar com esse tipo de mediação, né, que a gente está tendo que aprender, mas também de não ter a qualidade necessária, né, destas ferramentas, assim, a internet, o computador, o aparelho, o smartphone, enfim. E as pessoas têm, mas elas têm para o seu próprio uso, enfim. Então, se falhar, é dela, não tem problema nenhum. E, de repente, isso precisou ser, digamos, alçado, né, à categoria de uma profissionalização. Então, não é só você, é você com todo esse aparato, que passa a ser responsabilidade sua, né? E, como vocês estão dizendo o tempo todo, vocês, com todos os percalços, com todas as intermitências que vocês estão trazendo, tinham esse lastro, digamos assim, né? Mas muita gente não, né? Eu estava vendo E algumas... deixa eu lhe interromper só para a gente não perder. E a gente tem tudo isso, e não é que a gente não passou perrengue, não. Sim. Aqui a internet no meu quarto não funciona. E onde é que eu fui escolher para fazer minha sala? No meu quarto. Então, vai para a rua. Não pode ir para a rua. Vai ter que dar um jeito, porque eu não posso ficar sem dar aula. Então, arranja-se um cabo para ligar diretamente do modem para o computador, para ver se melhora. Ok, arranja uma luz, porque senão você fica muito escura, porque eu não fico embaixo da luz, geralmente o computador fica aqui atrás um pouco também. Então, recursos que nem, assim, energia aumentou daqui de casa imensamente a energia, porque estamos conectados o dia inteiro. Não tem uma tela desligada, só quando os 4 dormem. Mas o resto está tudo ligado, né? Internet, tivemos que aumentar nosso plano para que a velocidade fosse melhor. Então, assim, mesmo com todos os privilégios que nós temos, passamos perrengues demais. Essa semana, a minha sorte é que eu entrei de férias agora, porque essa sorte 2 computadores quebraram. Então, os meninos estão revezando em né, as aulas deles. E aí, a gente agora vai ter que pensar no que fazer agora também para isso. Sim. Porque eu não vou poder voltar ao meu trabalho sem um computador exclusivo, né? E quem não tem acesso a tudo isso? E nem tem facilidade, né, para adquirir também, né? Eu estava vendo essa semana algumas reportagens, algumas matérias, né, Folha de São Paulo, Estadão, enfim, e tem várias dessas pesquisas, né, que esses cadernos econômicos fazem, e eles falam em percentuais, né, se estima que pelo menos 30%, né, desse volume de trabalhadores que está agora fazendo home office, por conta do isolamento, permaneçam fazendo, né? Tem uma outra pesquisa que diz assim, que 80% dos trabalhadores que estão fazendo admitem que estão trabalhando mais, mas preferem. Mas aí eu fui ver quem são esses trabalhadores da alta gestão, né? Gestores, gerentes de... Não. Depois eu vi uma publicação, né? Dois cadernos da Sociedade Brasileira de... essa Sociedade Brasileira de Psicologia Organizacional e Trabalho, tem um artigo muito interessante em que ele traz... ouviram alguns trabalhadores, eles trazem perfis, como o de vocês, e perfis também de pessoas em outras condições financeiras, né? Inclusive de contrato de trabalho, quer dizer, pessoas que têm contrato de trabalho, pessoas que não têm contrato de trabalho, né? Pessoas que moram numa região em que o acesso à internet, a eletricidade é mais tranquilo, embora tenha as oscilações, mas pessoas que moram em comunidades, né, em que tudo isso não é tão simples assim. Então, é bem diferente a percepção que cada trabalhador que foi compulsoriamente, né, obrigado a adotar esta prática tem a partir destas condições, né? No nosso caso, que é da docência, né, uma coisa tem me chamado a atenção, eu vou falar um pouco também, talvez Nara possa falar disso também, Alexandre talvez. A gente começa a se dar conta de que nós estamos não só fazendo o nosso trabalho, como adquirindo tudo que é necessário, né, nos responsabilizando por tudo que é necessário para que o trabalho aconteça, né? Então, ferramentas, equipamentos, condições de trabalho não são mais questões a serem providenciadas pela empresa, né? Eu fiz uma ligação muito direta disso quando eu estava pensando por esses dias com o processo que nós temos discutido, né, sobre de uberização do trabalho, né? Quer dizer, o trabalhador começa a assumir toda
todo o custo sobre o seu próprio trabalho, né? E neste momento, isso é muito curioso, porque você poderia pensar assim, tá, ok, se você se dá conta disso, você precisa começar a se organizar para ver como é que você chega na empresa e diz, vamos ver aí qual é a contrapartida. Mas a gente está num momento de desemprego crescente, né? A gente sabe de colegas que estão sendo demitidos, inclusive por aplicativo, né? A Flávia pode falar disso depois. Então a gente se fragiliza mais ainda, né? Então a gente começa a assumir mesmo para a gente, não, vou comprar um computador melhor, quem pode, né? Estou falando da gente. Vou comprar uma câmera não sei das quantas para minha aula ser melhor avaliada. A gente vai entrando neste circuito mesmo, né? E eu vou até lhe interromper, a gente vai Fala. pensando nisso, muitas vezes a gente pensa realmente por esse lado, né, da cobrança do próprio trabalho. Muitas empresas exigem que a gente ainda continue a dar mais do que o melhor, né? Sim. E, às vezes, também tem o perfil do próprio trabalhador, né? Para quem trabalhou comigo, sabe que eu gosto daquelas coisas assim, precisa ser bom, precisa ser legal. E aí, antes de entrar aqui com vocês, eu estava falando para ele, se eu não aguento, eu acho que comentei até com você, se eu não aguento dar aula sentada, eu me desmotivo, né? Então, eu não vou conseguir passar mais um semestre dando aula sentada. Então, eu já estou aqui, já negociando, exatamente nesse processo, eu já estou negociando com ele, e se você vai me arranjar uma sala lá na sua empresa, porque nem que eu vá para essa sala, vou botar um microfone de lapela e vou dar aula em pé, mas eu preciso, ainda tem o perfil, né, que a gente às vezes olha só a questão do trabalho, da exigência do próprio trabalho, mas às vezes também tem o próprio trabalhador. Que quer fazer seu trabalho com zelo, né? Um zelo, porque sempre foi assim, então por que não agora, né? Porque já passou a fase de adaptação, então já passou a fase do desleixo, daquele do tentar encontrar qual é o meio, né, da tentativa de acerto e erro. E agora, agora é o processo de achar de estratégias para melhor, né? Para você desenvolver da melhor forma o que você quer. E para isso acontecer, a gente está tirando do nosso salário, né? Porque é a gente que vai ter que financiar isso. Você está falando aí veja que curioso, você está falando da empresa do Alexandre, que você tem acesso, mas vai ser, digamos assim, a empresa do Alexandre favorecendo a qualidade do trabalho da empresa para quem você trabalha, né? Exatamente. A gente termina se dando conta que vamos assumindo todo esse ônus, né? Ou essa contrapartida, para não usar a expressão ônus, quer dizer, é a contrapartida da empresa. A gente é contratado para ser professor, para ser consultor, enfim, mas agora a gente começa a ter que dar conta de todas essas condições de trabalho, né? E os custos que isso estão juntos. Você, Juliana, coloca assim, você está olhando a parte do empregado, né? Mas, assim, tem a parte do empregador, no qual eu me encaixo. Sim. É aquela parte que a gente tem que manter um local, que nós temos também uma instituição de ensino, à distância, e a gente tem que manter o local lá. Então, é fechado, nós não estamos autorizados a funcionar, então a gente tem que estar lá fechado, pagando aluguel, pagando luz, água, internet, tudo para estar lá parado. E mantendo os funcionários em casa, né? Tivemos que entregar computadores aos funcionários para eles trabalharem em casa. E nessa dificuldade toda que a gente encontra nesse período de quarentena, também tivemos que entrar no projeto de lei que o governo disponibilizou para os empresários de redução da carga horária com a redução do pagamento de salário por parte do empregador. Isso facilita um pouco para a gente, mas não cobre nossas despesas, né? A gente ainda tem custos. Nós conseguimos manter todos os funcionários, né? Não dispensamos ninguém pela quarentena, mas mesmo assim estamos encontrando dificuldades em manter, em ter, né? A dificuldade dos funcionários também trabalhar em casa, de ter, porque da mesma forma que nós sofremos aqui, eles também sofrem, tem famílias, tem afazeres, tem problemas de casa. Então, e alguns, realmente, a gente sabe que estão trabalhando mais do que trabalhariam na empresa, né? A gente sabe que existe alguns funcionários que fazem isso, e a gente vem mantendo esse relacionamento
e mantendo a credibilidade, dando força, acreditando no trabalho deles. Mas não está sendo fácil manter isso também fora, com a empresa fechada, em termos... e tá aqui dentro de casa, sem poder dar uma solução mais firme nisso aí, uma solução que a gente encontre meios para acelerar, para melhorar, porque como instituição de ensino, como dependente, precisamos de alunos, né? E os alunos têm que pagar mensalidade, têm que fazer inscrições de matrícula, têm que manter os cursos, tudo isso, e isso vai diminuindo, porque as pessoas estão perdendo emprego, as pessoas estão passando fome, né? As dificuldades são encontradas, problemas de saúde, né? Tem gente com família perdendo entes familiares, estão perdendo amigos, então estão com dificuldades. Então o que você vai dar suporte, privilégio? Você vai botar o quê em primeiro lugar? A saúde. A Sim. educação, ela vem lá para baixo. Então, da educação eu volto ano que vem. A educação eu volto depois. Vou trancar, pago, negocio, alguma coisa. E isso a gente, como instituição, nós estamos sofrendo, né? A gente vai nesse pelejo aí de nadar na água rasa. E eu acho que isso aí traz uma ponte bem legal às vezes, acho que a gente do ensino, né? Não vou falar de outras profissões, que a gente sabe que está também muito mais afetado. Mas isso aí que Alexandre coloca traz uma ponte também nessa questão da troca, né? Quando a gente precisa da instituição, que a gente vai lá e cobra, né? E quando a instituição precisa da gente, que vai lá e cobra, e eu acho que agora, de alguma forma, a gente está tendo que andar de mãos dadas, todo mundo. A instituição com o seu, né, com o seu funcionário, e o funcionário com a sua instituição. Principalmente a gente, professor, né, que somos nós que captamos os alunos, né, somos nós como é que se diz, a entrada, né, são nossas aulas, que faz também com que o aluno tenha essa motivação, e aí a gente precisa também, o que a gente encontrou, o que eu encontrei dentro do consultório de profissionais que diziam assim, tô nem aí, tô em casa, vou fazer do jeito que eu quero, que ninguém vai ver. Esse foi um tipo. O outro foi naquele perfil assim, eu tô trabalhando muito mais, isso tá me esgotando muito mais. E tinha outro que, assim, estava cansado pelo novo ritmo, mas estava tentando andar de acordo com o que era passado. E desses 3 pacientes, por exemplo, em atendimento, o que a gente via muito era a resposta do seu próprio perfil às mudanças, né? A aceitação de mudança, a adaptação à mudança. E agora a gente foi forçado a mudar. Ninguém pediu. Ninguém quis, né? Nós somos forçados a mudar. E acredito que quando a gente começa a trabalhar em parceria, pelo menos foi assim comigo esse semestre, a gente foi, na instituição de ensino em que eu estou, a gente só deu certo porque foi em parceria, a gente não parou, né? Até na transição, a gente parou uma semana, ou menos de uma semana, e automaticamente já foi para modalidade remota. Tivemos treinamento nesses uma semana ou 4 dias passados, tivemos treinamento, né, da plataforma, de como fazer perdi, como registrar, né, fazer as evidências de nossas... Toma, se vira. Né? Se vira aí, se acha aí, se resolva aí. Então, acho que isso tá dos 2 lados. De quem emprega, mas também de quem é empregado, e de como a gente faz, de como a gente atua na nossa profissão, do que a gente desistir pelas dificuldades. A Alexandre fala uma coisa da saúde física, mas aí eu
eu trago a questão da saúde mental também, porque é um esgotamento mental. Você não ter um espaço para respirar. Você não poder sair de casa para dar um grito, para correr da loucura. Né? Nem sair da loucura do trabalho, porque por mais que você goste, tem horas que é estressante, e também do dia a dia de casa, e você não tem espaço para isso. Você não tem. Nem para o elevador você pode ir para gritar, porque você tem que ir de máscara também, né? Então, acho que a parceria também, andar junto, andar e ser claro, né, com o que quer, que foi uma das coisas muito, muito importantes para mim, foi poder falar o que penso, falar as minhas dúvidas, sem constrangimento e sem a questão do ser julgado, né? E sem o assédio moral também. Isso é muito importante. Porque em alguns casos, em alguns atendimentos, desses 3 pacientes principalmente, em um deles, a frequência do assédio moral que era sofrido presencialmente, né, se intensificou muito mais no online, porque eram ameaças via telefone, então não tinha ninguém para ver, não tinha texto para se escrever, para se comprovar, né? Eram através de ligações e que não se tinha como gravar. E aí, nesse processo também, o adoecimento mental, vindo disso aí, tudo, ainda vinha com um peso maior, acredito. E eu sei que eu lhe interrompi, né? Mas aí a gente acabou indo por outro caminho. Mas muito bom você mas eu acho que trazido isso tudo. E você foi falando agora, e eu não tenho filhos, né? Mas eu fico pensando, porque essa coisa do cansaço do trabalho, do estresse, da vontade de extravasar, e aí você, assim, agora é assim, abre a porta como se saísse do trabalho para casa, mas é a casa, ainda é a casa, né? Daqui a pouco talvez não seja, mas ainda é a casa. E aí, quando você abre a porta, você está ali com 2 crianças esperando a mãe ou o pai, e você precisa, né, entrar naquele papel, digamos assim, né? Não dá para você jogar tudo em cima daquelas 2 criaturas que estão ali esperando, né? Então, essa coisa que você falou da saúde mental, a tensão que isso gera, né? Você precisar parecer bem, porque não é estar bem, né? Você precisa parecer bem para estar ali, né? Tentando fazer alguma coisa com aquele teu ambiente. E como eu falei no início, eu acho que é o último reduto, né, da nossa espontaneidade, que agora já não é mais, né? A gente está fingindo que está bem. A gente não tem mais nem a privacidade de poder ser quem a gente é dentro de casa. Né? A gente não pode mais deixar a casa bagunçada porque está tendo aula, ou o menino está tendo aula, ou a gente está trabalhando, ou a gente está em reunião, então nem liberdade a gente tem mais. Sim. E aí você fala do papel de mãe, a gente tem, porque a gente vem trabalhando nessa perspectiva do profissional, né? E eu lembro quando você perguntou, posso colocar isso, psicóloga, não sei o quê, não, acredito que foi de Alexandre, né? Advogado, empresário, não sei o quê, e pai, né? Porque é uma função que sobrecarrega tal qual as outras. Sim, e quando isso tudo misturado, né, eu acho que intensifica, né, as responsabilidades, porque... e acaba sem ter espaço para Nara, pessoa, Alexandre, pessoa. O casal nem se fala, né? Eu já estou viajando aqui, Nara, mas está me vindo aqui um esvaziamento mesmo, né, da pessoa, porque é o tempo todo tendo que estar num papel, né? Acho que não tem... Mariana, acho que não tem inscrição, né, para a questão. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos ver se tem inscrição. Eu acho que tem uma, Ju, uma específica aqui da Renata, que ela justamente falou sobre a adaptação das crianças em relação à aula online, que eu estava curiosa também como é que foi essa adaptação no meio do semestre, né? E aí eu acho que ela lança isso para a Nara e para o Alexandre, como é que foi essa adaptação, e se eles acham que eles viraram pedagogos, entre aspas. Você quer começar? Não, pode começar. Porque a gente esqueceu de dizer, né? Além de casa e trabalho, aqui virou escola. Literalmente virou escola.
né? Porque a adaptação deles, a Marina, o Juliano tirou onda que está quase 9 anos e quase 5 anos, porque próximo domingo, de amanhã 8, é aniversário dos meninos, né? Então, vocês imaginem uma criança de 4 anos passar 50 minutos em frente a uma tela, né? Com que prenda, com a professora, não estou falando especificamente da professora dela, mas assim, com professores, às vezes, sem condições, né, sofrendo também tudo isso que a gente está falando, e ter que entreter a criança, e a gente, enquanto pai, julgar também a didática, porque podia ser ótimo em sala de aula, mas online está péssimo, né, e como é que a gente... E a gente se irrita, a gente... Como, né? Aquele momento que era para a criança estar... E ela vem, eu vou falar especificamente da Marina, vem apresentando uma questão de letramento, da curiosidade. O que é que está escrito aqui? Que são aqueles velhos sinais que a gente reconhece que a criança está pronta para a leitura, né? Não só mais reconhecimento reconhecimento de letras, mas já para a silábica e já para ir para a leitura em si. Então, assim, essa curiosidade está sendo mitigada, né? De alguma forma, a gente é que está tentando resolver, mas com orientação, porque aí já vem a parte psicóloga do desenvolvimento humano, e aí já diz logo, ó, peraí, vamos perguntar quem a gente pode ir, porque aí, ou eu não deixo a menos, né, sem dar atenção a esse processo, como eu também não vou além, ultrapassar os limites dela também, né? Então, para a Marina, de alguma forma, ainda é mais complicado, porque a gente precisa estar do lado. No caso, Alexandre, eu que vou começar essa semana, mas no caso, Alexandre, porque é no meu dia de aula, é terça e quinta. E eu dou aula terça e quinta pela manhã. Então, Alexandre tem que ficar do lado, porque tem que fazer toda a parte do computador, apesar dela já saber onde liga a câmera, onde liga o microfone, quando ela quer, ela liga o microfone, tia, né? Mas não foi fácil ela entender que não tem hora para ir para a escola, assim, né? A volta à escola presencial, e que essa volta não vai ser a escola que ela tem na mente, né? E isso é triste, porque a vontade que eles têm de voltar para a escola é a vontade de encontrar a escola que eles deixaram. Que eles foram para a escola até a terça, na quarta não foi mais. E aí eles querem encontrar, e não vão encontrar aquilo, né? Então, acredito que para menor tenha sido um processo um pouco mais penoso nesse lado. Quer falar dela? Esse é o lado da dificuldade todo que eles estão enfrentando, principalmente ela, por ser menor e não entender muito isso. Mas tem um lado um pouco que minimiza esses problemas, que é o lado de ver os amigos também, que está ali, pelo menos está vendo os amigos, então está vendo quem está com saúde, quem está brincando. Momento real, vou mandar o outro entrar tá na hora do outro entrar na evangelização, já volto. Aí isso vem mantendo um pouco eles um pouco mais voltado para essas aulas, né? Que a gente vai falando, olha, vamos lá, vamos entrar, ó, os amigos vão estar lá. O Caio tem o grupo dele de WhatsApp, tem os amigos que eles ficam fazendo as tarefas pela internet. Quando acaba a aula, fica lá 3, 4 amigos, então eles vão fazer as tarefas da escola juntos. Então eles vêm fazendo uma interação pós-aula, o Caio, principalmente, que é o maior, ele faz uma interação pós-aula e vem mantendo ele conectado com esses amigos, vem conversando, vem mantendo atualizado como estão as coisas. E acho engraçado que a pergunta que ele faz, assim, quando ele encontra um amigo que não vê há muito tempo, fala, ó, amigo, como é que você tá? Tudo bem? Como é que vai o Covid por aí? Ele não pergunta como é que você tá, ele pergunta como é que vai o Covid por aí? Né? Então, eles estão aprendendo com isso, é uma nova realidade para eles também. Que eles não, acredito que eles não sentem tanto, porque eles são da era digital, né? Mas eles choram perguntando quando o Covid vai acabar, que não aguenta mais o Covid, porque o Covid é ruim, porque não pode ir para a rua, não pode fazer outras coisas, não pode passear, não pode ir para um parque, com a praça. Agora, com a liberação melhor aqui em Maceió, aí está liberada a praia, a gente consegue pelo menos dar um pulo ali na areia da praia, para eles ficarem brincando, para correr, para ocupar a mente. Aqui no prédio liberaram a piscina também, tem 2 semanas, 3 que liberaram a piscina, então dá para a gente mudar algumas coisas aqui, né? Então,
Aí vem minimizando esse sofrimento, mas eles vão aceitando, de certa forma, esse novo, como diz aí, o novo real, né? A nova realidade, nova realidade que vamos tendo agora. Já com a questão da adaptação do Caio, o engraçado é que, assim, a Carol colocou até aí no chat agora, essa questão de para os maiores ser mais fácil. E, realmente, o Caio, no início, estranhou porque, assim, precisava ter uma... Ele entrou aqui agora, vem cá. Você tá sem camisa. Também. Tá, bota aí. E aí, a mamãe tá falando de como foi sua adaptação para o online, para suas aulas online. Né? Ele sempre parece a mãe, né? Ele gosta de apertar, ele gosta de abraçar, ele gosta de conversar. Esse é o Caio. Fala oi. Cadê o Caio? Oi, Caio, tudo bom? Ainda lembra de mim? Lembro. Né? Como tá o Covid? Ele gosta... Como tá o Covid assim, por aí? Olha, desse jeito. Tá péssimo. Falar aqui pro tio como é que tá. Não, pode muito não quem tá falando. Fala pro tio como é que tá o Covid. Tá o quê? E aí, como é que tá o Covid? Por aqui tá debaixo dos meus pés. Tô apertando ele aqui, ó. Sai pra lá. Né? Então, ele teve uma facilidade muito grande para entrar nesse online, porque, inclusive, as próprias professoras vieram comentar comigo, ele está muito mais participativo. O Caio, ele é uma criança que ele é muito comunicativo. E, às vezes, na sala de aula, essa comunicabilidade acabava atrapalhando esse processo, porque toda hora era tia, ui, me apertou. Tia, e às vezes sem retorno, porque na sala de aula todo mundo falando ao mesmo tempo. E agora ele está muito mais participativo, ele está muito mais responsivo nas obrigações, com autonomia muito maior para esse processo. Então, assim, ele mesmo vai, ele faz as tarefas, como a Alexandre estava colocando, ele marca, às vezes, principalmente são 2 amiguinhos, ele pós-aula, ele fica no aplicativo, ele fica lá no Zoom, e dentro do Zoom, ele espera para poder fazer. E aí, o que chama a atenção? A escola, o recreio, tudo passa a ser aqui em casa também. Né? As aulas de música passam a ser aqui em casa. Então, vocês imaginem eu aqui falando, e a aula de música o assunto dele de ciências é instrumentos. Então, ele precisa bater em panela, ele precisa bater em madeira, ele precisa bater em plástico, para entender questão de sons, tal. E aí, a pessoa dando aula aqui. Alexandre em reunião. E eu já tendo um filho, porque eu não podia fazer nada. Gente, a casa vira escola, vira trabalho e deixa de ser casa. Né? Literalmente. Porque a casa vai ser quando a gente dorme. Que é quando tudo volta à nossa normalidade antiga. Eu vou fazer só um comentário, pegando o que Nara acabou de falar, e pensando no que também Juliana Lucena, que está aqui com a gente hoje, que estudou muito brincadeira. E quando eu estava falando com a turma de estágio sobre isso, e aí a gente tem a dimensão da educação, né, e da escola, que não é só repasse de conteúdo, né, o corpo que se movimenta, é o corpo que brinca, é o corpo que também vai para algum lugar e volta de algum lugar, e como isso é completamente... eu vou utilizar essa palavra por falta de outras, mas completamente deformado quando a gente teve esse processo de agora todo mundo vai ter que fazer isso tudo em casa, né? E esse corpo, né? E pensar esse corpo dentro da educação, esse corpo que interage, que brinca, que está muito para além desse repasse de conteúdo. Que até a gente pensando, né, na graduação, você, Nara, como professora, né, de graduação, a gente ainda consegue ter um manejo um pouco mais... E eu ainda acho complicado, porque eu acho que a reunião, o fato da interação com as pessoas é uma outra realidade, né? Agora, eu fico imaginando isso para
a educação básica, né, infantil, fundamental, como é que isso se transforma. Eu vou aproveitar aqui só para fazer outros comentários, só para eu não esquecer do tanto que vocês falaram, porque é muito interessante. Eu acho que vocês trazem questões do cotidiano, mas que mostram muito a estrutura que a gente está agora tendo que lidar com o trabalho, né? Principalmente quando a gente pensa numa estrutura de plataformização, né? Então, quer dizer, é o sistema que vai avaliar, a gente não tem mais essa interação até com os próprios gestores, com recursos humanos, né? Tudo se transforma nessa plataforma de interação que não tem uma cara, né? Que se transforma nesse sistema. Eu achei tão interessante vocês trazendo isso. E como vocês conseguiram, como é que vocês conseguem trazer também, a partir do dia a dia de vocês, muitas questões da estrutura, né? Então, eu estou dizendo isso porque eu sei que Juliano, ele preza também pelo estudo do cotidiano e tende a trazer esse estudo do cotidiano para pensar essas questões maiores, né? As questões das transformações dos mundos do trabalho, principalmente. Então, eu acho que a partir dessa vivência mesmo, dessas intermitências que a gente está vendo acontecer agora, não é? A gente tem muita noção da transformação e da profunda transformação que eu acho que a gente está vivendo nesses mundos do trabalho. Eu falo muito, então eu vou parar por aqui para dar espaço também, que eu sei que tem gente se inscrevendo para falar. Tem Carol Mariz, mas antes de passar para Carol Mariz, Nara, você quer comentar alguma coisa acerca dessa fala da Flávia? Nara e Alexandre? Alexandre foi buscar uma aguinha, talvez não tenha ouvido. Peraí. Flávia, o que você traz assim, e aí eu puxo para a minha parte do desenvolvimento, né, humano. Nossa, se a gente adulto sente, né? Alexandre falou logo para vocês logo no início, ele é do esporte, né? Assim, ele gosta, é o que desestressa, é o que dá prazer. Ele é atleta, o cara, ele nem bebe, minha gente. Esse cara. E aí, se pra gente faz tanta falta, imagina para uma criança, gente. Então, as aulas de educação física, eu sei que os professores estão dando ao máximo, né? Mas, assim, não atende a demanda das crianças. E eu sei da angústia dos professores, sabe por quê? Porque alguns são mais próximos, e aí mandam no final da aula, gente. E aí? Fulaninho gostou? E aí, você acha que foi bom? E eu penso, né, eu fico olhando, eu mostro às vezes para o Alexandre assim, mas eu sou quem no meio da carroça de pão para dizer se a aula dela foi boa ou não? Entendeu? Mas aí é quando eu entro pelaquela parte que, assim, é o outro lado, né, do que eu estou vivendo, só que agora como mãe, de avaliar para saber se a aula foi boa. Porque se alguma mãe disser que a aula foi boa e outra disser que não, mas pelo menos tem alguém dizendo que foi boa. Uhum. Né? Então, isso é muito forte. Nara, tem uma Carolina Mariz quer falar. Sinalizou, não fez a pergunta, mas disse que queria falar, acredito que Carol vai abrir o microfone. Diga, Carolzita. Oi, Nara, saudades. Oi, meu amor, saudade. Então, Juliana estava falando da questão do trabalhador estar trabalhando mais em casa, e aí eu vou trazer um pouquinho da realidade da minha cunhada, que também está envolta nessa... Ela é professora, só que de educação infantil. Educação infantil não, de ensino fundamental, né, de uma escola particular. E ela contando como ela está trabalhando mais, porque a gente que está na universidade, então o professor tem que gravar aula, né? Pelo menos na UNI está sendo assim, não sei se nas outras estão, mas acredito que sim. E só que aí o professor pode gravar aula enquanto dá, né? Enquanto está dando conteúdo, ele grava porque não tem nenhum problema. E aí ela que é professora de fundamental, como os alunos são menores, então ela tem que gravar, no fim de semana, ela grava a aula de todo o conteúdo que ela vai dar na semana, depois dá a aula, depois posta, porque tem crianças com dificuldade de aprendizagem, tem alguém que perde por algum motivo, e para poder aquela criança ter a oportunidade de rever, né? E eu fiquei tipo, meu Deus, a pessoa está dando 2 aulas do mesmo Sim. conteúdo, a mesma coisa, uma para ninguém, uma com gente. Aí ela pede pro meu irmão para editar os vídeos, que ela também não tem muita facilidade. Sim. E, ao mesmo tempo ela estava estudando, né? Estava terminando a pós, então eu digo, já estava, meu Deus, socorro, né? E eu aqui, né? E eu estava reclamando só das aulas da faculdade, né? E ela nessa rotina aí, nessa rota. Só isso, obrigada. Não, mas é uma duplicação, né, Carol? O volume vai se
que parece que seria o contrário. A gente tem ouvido as pessoas falarem, tem algumas pesquisas já mostrando isso também, né, que o volume de trabalho aumentou muito, né, não como se pensa, né, que o trabalho em casa, por não ter o deslocamento, enfim, facilita. Fala, Nara. A didática é outra, a didática de ensino é outra, né? Você não tem uma... É diferente você estar na sala de aula interagindo, mostrando, a outra você está sentada, ou sentado, botando um vídeo para a criança, manter uma criança atenta a um vídeo que ela já pode ter assistido várias vezes. Tem outras coisas para ela ficar olhando, então é difícil você ter uma interatividade boa. Um adulto, um adolescente adulto, tem uma responsabilidade um pouco maior, entende? Então procura mais isso aí. O Caio já tem essa responsabilidade, mas como a Nara comentou, Marina, para você manter Marina prestando atenção na tia no outro lado da tela, é difícil, a gente fica chamando a atenção dela quase toda hora. Olha o que a tia vai falar agora. Ok, olha o exercício. Você quer... Aí quando vai botar música, aí que ela presta atenção, quando entra uma música, e aí, quando entra alguma interatividade. Qual a consequência emocional da ligação da criança com a escola? Isso aí me enlouquece. Né? Quem já foi meu aluno aqui, né, tem alguns ex-alunos, sabe que em desenvolvimento, o que eu mais faço é metodologia ativa, né? A gente aprender através da prática mesmo. Então, eles... eu só falei de Piaget hoje, né? Mas é porque Piaget é uma das... A Bárbara colocou aí muito, né? Eu boto para se fantasiar, interpretar, entrar em cada fase de desenvolvimento, trazer esse processo, vivenciar, na verdade, esse processo. E imagina fazer isso aqui online, em que a maioria dos alunos estão... Cortou. Será que caiu, Ju? Que além de ter... Voltou. Deu uma travadinha. Ô, Nara, tem uma... Não sei se você consegue ver o chat. Oi. Ver o chat. Eu acho que nessa tua fala... Deu uma cortada agora, mas nesse conteúdo que você estava falando, tem relação direta com o que a Andressa Francisline está falando aqui. Sobre o processo. Você está vendo aí? Tem pergunta lá. Percebem a... Como vocês percebem a adaptação dos meninos a essa nova realidade? Né? Tem a da Carol em cima, né? Gente, gostaria de saber como vocês pensam a privacidade no trabalho, nessa relação com o mundo virtual, com câmeras, microfones. Nem vi essa. Bom, eu vou responder logo da Andressa, para, né, a gente... Andressa, a adaptação não foi fácil, não só porque de uma hora para outra eles não puderam ver os avós, os primos, os amigos, os colegas, então não foi fácil, mas... E assim, a gente tentou entender esse processo deles, que do mesmo jeito que estava difícil para a gente, imagina para eles. O que acontece muito, participo de alguns grupos de mães da escola, meu filho está passando por isso de uma forma muito massa, ele não reclama, ele não fala, ele não sei o quê, mas ele adoece, né? Ele está mais agressivo, ele está mais irritadiço, ele está com mais apetite ou com menos apetite, ele está na tela o tempo todo e quando sai da tela fica muito mais irritado, e aí, para quem eu tinha intimidade, né? Eu saí falando, mas preste atenção um pouquinho, conversa um pouquinho, fala sobre isso, como é que você está se sentindo com isso, né? Eu falava isso para os outros porque aqui em casa a gente conversava, a gente perguntava, e não deixou de acontecer, né, de estarem estressados, então a gente foi tentando achar estratégias, dentro de casa, a gente fez da nossa casa um tabuleiro, na nossa sala um tabuleiro imenso, né, para eles, para poder jogar, para poder brincar. A sala se transformou num local onde podia totalmente extravasar, então era de brinquedo, a tabuleiro que eu digo o chão mesmo, a gente saiu riscando o chão, botando fita. Como é que chama o jogo? Tabuleiro, não. Tipo Ludo, né, que você joga o dado e vai andando nas casas. Então a gente fez isso aqui, a gente fez corda, circuito, para que, ao menos, aí eu volto para a questão do corpo que Flávia falou, para que, ao menos,
essa descarga, né, de energia, pudesse vir também a descarga emocional, que fosse menos estressante não ter o contato com os avós. Só para vocês terem noção, o meu pai está aqui desde que o Caio tinha 4 meses, que meu pai vem todos os dias, todas as semanas, 2 vezes por semana, e de uma hora para outra isso parou, esse contato parou, né? E aí, assim, por que não posso? Por que esse tal de coronavírus? Por que esse tal de Covid? Por que vai matar meus avós? Por que eu vou matar meus avós se eu ver meus avós? Né? E se você não tiver cautela para responder isso, você vai deixar algumas impressões totalmente errôneas. Né? A adaptação não foi fácil, mas também não foi tão turbulenta. Acredito que aqui em casa não tenha sido tão turbulenta como a gente viu em outras famílias. Né? De algumas crianças regredirem. Aqui elas não regrediram. Mara, essa questão que a Carol está propondo, acho que é bem interessante também, né? A coisa da privacidade. Como é que a gente pensa a privacidade? Eu vou usar a sua palavra, né? É o local que a gente podia extravasar, o local que a gente podia ser a gente mesmo. A gente sabe, acho que a grande maioria daqui é da psicologia, sabe que a gente, em cada local, nós temos nossas máscaras, nossas formas de nos comportar. Em casa é quando a gente está com a gente mesmo. E assim, o andar, o Juliano falou da questão do chegar, tirar a camisa, chegar, você vestir a roupa que quiser, Carol colocou a questão da camisola, né, não sei o que e tal. Então, isso a gente não tem mais. Assim como também a gente não tem mais nem a liberdade, por exemplo, se a gente quiser discutir. Se eu quiser brigar, ter uma DR fenomenal, a gente não pode, porque tem algum computador ligado. Ou do nosso trabalho. Na verdade, a privacidade tem diminuindo cada vez mais, né? Hoje em dia, os prédios sendo construídos um do lado do outro, edifícios construídos com 10 apartamentos por andar, câmera em tudo quanto é lugar. Sim. Câmera na rua, câmera nos condomínios. E agora as câmeras estão dentro de casa, né? As pessoas estão colocando, além de câmera de segurança, tem as câmeras de celulares. Então, quer dizer, a privacidade vai ficando cada vez menor. A gente vai perdendo esse nosso eu para ficar sempre no nós, né? É o que a gente vê nessas redes sociais aí, que as pessoas estão se mostrando mais para o mundo do que, na verdade, o que elas são. E acaba passando algumas coisas que podem machucar, podem atrapalhar, machucam a gente, atrapalham a gente também. Então, a questão da privacidade está sendo difícil. Está sendo muito difícil, assim, a gente ter isso, ter a privacidade, né? Até porque com esse coronavírus, aí a privacidade diminuiu porque o vizinho fala, já está na rua, já saiu, quem está ali. Vocês não têm noção. Tem uma conhecida nossa que saiu com o filho para a esquina, na calçada. Aí mandaram no grupo, a vizinha dela mandou no grupo, olha, mas esse negócio, não sabia que era ela, não. As pessoas na rua com criança, isso é um absurdo. Isso não precisa ir tão longe. Aqui no prédio, eu com os meninos na piscina, só tava eu e as crianças, não tinha mais ninguém. Eu, Caio e Marina. Mais ninguém. Uma moradora foi reclamar com o síndico porque estávamos na piscina. Não tinha aglomeração nenhuma, além da nossa. Mas nós perdemos até essa privacidade de ter nosso momento embaixo do prédio, de ter nosso momento ali de família, né? Então, a privacidade com relação a isso vem sendo quebrada, vem trazendo esses transtornos assim que afetam diretamente nossa vida, né? E vou voltar para falar até do que eu coloquei, né? A minha sala está no meu quarto, meu trabalho está no meu quarto, né? Que é o local de maior privacidade que eu tinha. E aí, assim, até a minha própria privacidade, assim, o meu quarto, a minha roupa de cama, o meu travesseiro, né? Isso que é tão íntimo nosso. Nem isso mais a gente, hoje, com tudo isso que a Alexandre falou, de fora e tá agora dentro de casa. Né? Microfone ligado. Vocês escutaram aqui todo o processo, todo o coisa para o Caio começar a aula dele agora, né?
E, então, assim, imagina isso, todos Nara, os dias. além disso, né, eu estava pensando, você falou um pouco antes de uma colega professora, acho que professora dos meninos, e a gente também teve que se submeter a isso, né? As aulas, acho que também a Carol Maris falou, a gente também foi obrigado a gravar as nossas aulas, né? Então, assim, a questão de direito autoral, de que é que se faz depois com essas gravações, assim, não se tem ficado clara, né? A gente simplesmente grava a aula e disponibiliza. E depois o que é que acontece com esse material que é nosso, né? Não se pensa, pelo menos, né, eu não tenho visto uma discussão sobre isso. Né? E o medo também que a gente acaba desenvolvendo depois, né? Eu dava minha aula tranquilamente, mas aí agora, depois da conversa com a professora, eu fiquei me perguntando, será que realmente eu posso falar tudo que eu quero na sala? Né? Será que isso não vai ser descontextualizado? Uhum. Será que isso não vai ser usado contra mim? Né? Uma parte do que eu falei, do que eu disse? Sim. Né? Gente, eu trabalho com desenvolvimento humano, então tem uma hora que eu falo sobre masturbação infantil. O que é tido como masturbação. Então, para eu explicar que aquilo ali não é uma masturbação, né, que é uma fase do desenvolvimento. Então, por exemplo, se for recortar isso aí e querer jogar, a professora está falando que criança se masturba com 4, 5 anos? Entende? Ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo, né? Tudo isso se torna muito delicado, quer dizer, muita atenção para que o trabalho aconteça, né? Não é tão... Por isso que esse título, né, que chama a gente para falar das intermitências, não é somente transpor, arrumar o quarto, fechar a porta e a coisa vai acontecer. Há aí, nessa inteirinho, uma série de questões que precisam ser tratadas, pensadas, e às vezes a gente só vai se dar conta depois que já está dentro delas, né? Que acho que é isso que a gente está falando aqui, a gente foi embarcando, e de repente se travando, não dando mais a aula com a espontaneidade que poderia, deveria dar, né? E não só nós, enquanto atuantes ali, quer dizer, toda a família, a gente estava falando das crianças, que é o caso de vocês, também já, tudo isso vai ficando noutra configuração. Voltar um pouco numa coisa que a Flávia falou, a história de estudar o cotidiano, né, e ouvindo vocês, me torna ainda mais claro isso, quer dizer, a gente não está falando da biografia familiar do período de pandemia do casal Anadão, a gente está falando a partir de um casal, né, que ilustra uma situação que está sendo vivida por várias pessoas, tanto é que algumas pessoas trouxeram exemplos aqui de situações parecidas, né, então é isso que está posto, né, ao mesmo tempo, todos esses mecanismos de controle, como Carol perguntou da privacidade, acho que alguém, assim, a Flávia falou aqui, né, do capitalismo da vigilância, tudo isso está a nos coagir, né, porque acho que a palavra é essa mesmo, né, nós estamos a todo tempo agora, no nosso último reduto, né, de intimidade, de espontaneidade, coagidos a essa vigilância, né. E eu acho que aí entra até aquela questão que a gente estava conversando sobre netiqueta, né? Sim. Que tem umas partes lá que você precisa estar sempre arrumado, maquiado, cabelo penteado, de preferência não dar aula com camiseta, mas camisa social. Mas e de quem não é a realidade disso? E de quem nunca deu aula de camisa social? Vai ter que dar agora só porque está na câmera, só porque fica gravado? Né? Tira, inclusive, até a nossa própria espontaneidade. Né, da nossa identidade mesmo, que eu me visto quando eu vou ser professora é uma coisa, quando eu estou em casa é outra, né, e trabalhar isso só no ponto da etiqueta, só no ponto do que tem que ser, e tirar um pouco do que a gente gosta de ser, de fazer, que se identifica também, né? Então, não pode maquiagem, não sei das quantas, não pode isso, não pode aquilo, não pode não sei o quê, o ambiente tem que estar silencioso, tem que estar aquilo. Isso vai poldando, Ju. Isso Sim. vai poldando a espontaneidade do professor, de ser quem a gente é, de dar a aula que a gente dá, né? De participar junto com os alunos, se envolver, né? Dentro da aula. Tudo isso está aí nos
nos atormentando. Acho que a palavra é essa, né? A gente fica tentando sobreviver e lidar com isso de uma forma mais leve, mas às vezes a gente se dá conta do que está acontecendo, para pensar e ver que acho que é isso mesmo, a gente está atormentado com tudo isso, precisamos encarar tudo isso, né? Flávia está colocando aqui algumas referências, né? Quem estiver acompanhando no Flávia chat, colocou até essa daí, o show do eu, a intimidade como espetáculo. O que a gente vê também, o que eu venho vendo também, alguns colegas professores, colegas não, né? Alguns professores que, como não conseguem, não tem conteúdo, não estudam para isso, não se identifica, mas dão aula ainda hoje, né, seja faculdade, seja ensino médio, cursinho, essas coisas, não se garante também, em alguns aspectos, tem um déficit de atualização do conteúdo, e aí, quando chega, começa a mostrar sua intimidade em casa, né? E aí mostra, porque aí o tempo da aula também vai passando. Né? E isso, em geral, interessa, né? As pessoas, isso interessa. os programas todos aí da vida das pessoas. Isso, né? Então, eu vou pegar meu filho e minha filha, botar aqui e fazer uma gracinha, eu vou pegar meu cachorrinho e vou botar aqui e fazer uma gracinha, né? Eu vou passar o tempo da minha aula com isso. E isso aí acaba prejudicando a quem está desenvolvendo uma boa aula também. Porque eu não sou tão legal... Ou bem avaliada, né? Ou bem avaliada quanto quem faz isso. Que é a história das plataformas lá que a Flávia falou, né, no começo. As plataformas, elas vão virando aí esse nosso lugar de trabalho, né? E a gente vai sendo avaliado, né? Eles têm todos os nossos dados, está filmado, está gravado, o que a gente falou, o que a gente disse. Os alunos estão vendo, os alunos estão, talvez, se está gravando a aula, mas também podem estar gravando um áudio, tirando o print da tela, enfim, a gente está o tempo todo envolto com essas questões. Bom, acho que vamos nos encaminhando para a gente finalizar. Eu queria ver se mais pessoas têm questões, comentar alguma coisa. Carol, Flávia, Marina, Mariana, e todo mundo que está presente, tem algum comentário? Eu queria fazer um comentário breve, assim, só para... Toda vez eu digo que é breve, né? Mas eu falo mais do que o homem da cobra. Flávia, a gente tá junta. Nara fala bem então, também. Você me entende, Nara, então. Não, é porque eu fiquei pensando de tudo que vocês trouxeram, e aí juntando com o comentário anterior, de como essas coisas vão se misturando, né? Misturando no sentido de que a gente não entende mais o trabalho reprodutivo e o trabalho produtivo, isso tudo vai se articulando numa coisa só, num tempo que não é trabalho, mas é o tempo todo trabalho. A gente discutiu isso até no primeiro encontro que a gente fez, né, em relação a um filme específico, que fala muito, né, dessa relação do tempo e o trabalho, e eu fiquei pensando muito, a partir do que vocês trouxeram, essa mistura muito grande, né, daquilo que é trabalho produtivo com trabalho reprodutivo, de como a sociedade da gente, ela estava estabelecida de uma forma, sendo reproduzida de uma forma, e de repente vem essa pandemia e diz assim, olha, né, tá aqui essa mistura, o que é que a gente vai fazer com isso? Então, acho que a fala de vocês trouxe muito isso para mim, esse aprofundamento muito grande, né, dessa mistura do que é trabalho, não é trabalho, e do trabalho também de reprodução para a gente conseguir produzir, né? E agradecer muito a participação de vocês e a fala de vocês, trazendo o cotidiano, apresentando essas dificuldades e essas intermitências mesmo que acontecem e que estão acontecendo agora nesse momento de suspensão de tanta coisa, né? E de repensar tanta coisa. Então, só queria agradecer também a vocês por estarem aqui com a gente hoje. Obrigada. Valeu, Flávia. Mais alguém? Carol, você quer falar alguma coisa? Tá aí? Carol tá com a internet ruim. Aí eu vejo que ela digita algumas coisas aqui no chat. Olha lá. A gente não te ouve, Carol. Agora sim. Agora sim? Sim. Ótimo.
Então, tá horrível a internet, peço desculpas, mas, enfim, adorei a conversa, adorei o debate, e ainda mais nessas condições, fazendo, né, é o debate, nesses tempos é o debate do possível, né? Mas é um debate que, ao mesmo tempo, me deixa muito triste, né? Enquanto projeto de sociedade, enquanto que estamos construindo aí. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo potência, né? Porque eu acho que, como vocês estavam conversando, quem sabe do trabalho é o trabalhador, né? Então, ouvir isso aqui hoje, o que vocês trazem, as condições, a vida, enfim, falar da vida, né? Falar do trabalho. Queria agradecer, gostei muito. Muito obrigada, Nara, Alexandre, né? Gostei muito do que a gente teve aqui hoje, assim. Muito obrigada. E um abraço, Flávia e Juliano, né? Que eu não estou conversando. Alô, Carol. Mariana, você quer falar alguma coisa? Acho que só agradecer mesmo Tá a bom. todos, Nara, Alexandre, obrigada. Acho que é bem importante, né, esse debate. Acho que escutar você também falar sobre a perspectiva das crianças, assim, né? Eu não tenho filho, mas eu acho que é um debate super importante e rico, assim, né, para a gente colocar agora, nesse momento que a gente está vivendo. Só agradecer mesmo, obrigada, Juliano, Flávia, Carol, e a todos e todas. Karen, que está ajudando a gente no... Também, tá aí, né? Também. Nara, Alexandre, palavras? Gente, queria agradecer esse bate-papo aí, foi muito legal. É a primeira live assim que eu participo mesmo, assim, de estar participando. Para assistir, assisto algumas até de trabalho, tudo, mas de live, de estar participando, de ser o Protagonista, né? protagonista aqui da coisa, é a primeira, então é uma experiência legal, foi muito gratificante. Eu não sou pragmático, para mim é tudo espontâneo mesmo, eu sou não me organizo com muita coisa não, eu gosto de fazer tudo assim. E é isso aí, a gente expôs um pouco do que somos nós aqui, né, das nossas dificuldades, mas também do nosso apoio, do nosso amor, nosso carinho de termos aqui, estar junto e passar por mais essa dificuldade unidos. Obrigadão mesmo a todos, hein? Eu gostaria, né, primeiro de agradecer o convite, né, de estar aqui com vocês, discutindo sobre isso. Nossa, faz um alívio tão bom, porque você tem coisas que a gente comenta, né, mas debater, falar sobre, sem amarras, sem medo do que está sendo falado, dito, interpretado também, isso faz um bem danado. Né, como a Carol com C, Carol Barros colocou, às vezes a gente vê uma perspectiva tão negativa do nosso funcionamento, das nossas profissões, dos nossos trabalhos, mas quando a gente sai do mental, né, vem para a palavra, vem para a discussão também, acho que a gente começa a tentar entender e ver que tem caminhos, né, que a gente pode respirar e seguir também. Isso é bem legal. E agradecer, né? A gente expõe... Eu lembro que a Juliana fez uma pergunta assim, você não se incomoda muito de expor sua vida? Eu acho que quem já foi meu aluno, né, sabe... A gente conversa muito para falar, usar os meus exemplos nisso, de sala de aula dos meninos, da minha família, para a gente fazer alguns paralelos. E, assim, enquanto eu puder falar, né, enquanto a gente puder estar conversando sobre isso, mostrando a realidade, não o que deve ser, que alguém em algum livro diz que tem que ser, mas que a gente mostra a realidade do que a gente realmente está passando, eu acho que é válido, eu acho que é né? Aqui eu não estou tendo que fazer interpretações psicológicas, né? E isso é bom demais, né? Tem um espaço também. E agradecer não só, né, Mariana, Carol, Flávia, Karen, né, que a Mariana falou que está aí, Juliano pelo convite, né, de ter nos chamado,
mas também preciso agradecer aos meus ex-alunos aí, lindos também. Eu estava morrendo de saudade de ver essas carinhas lindas, né? Alguns não tive nem tempo. Risoleta, que é aluna agora, né? Está no lugar de vocês agora, a Risoleta. Agora a Risoleta é minha aluna. E agradecer o carinho de vocês sempre, 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 de onde me vê agora virtualmente, né? Vem com essa explosão de carinho e isso é gratificante demais. Obrigada mesmo. Muito bom, gente. Vamos encerrando. Então, eu renovo, né, os agradecimentos que eu fiz no início, a todo mundo que está aqui. Acho que essa ideia o objetivo foi alcançado, né, trazer um pouco de uma realidade vivida, né, de um cotidiano vivido e que não é, como eu já falei, biográfico, né, não é só a vida particular de um casal que mora em Maceió, né, é algo que está acontecendo aí com tanta gente, né, com cada um com a sua configuração, mas que a gente vai ali de um ponto ou no outro se identificando. E o que eu queria também, acho que aconteceu, que nós percebemos que várias questões foram levantadas para a gente sair daqui pensando e ver o que é que faz com elas, né? Obviamente, no espaço de 1h30, num bate-papo, né, a gente não consegue avançar nelas, mas a gente consegue fazer com que elas fiquem aí piscando, alertando a gente que não é só começar a trabalhar em casa e tudo vai dar certo. Tem coisas aí que precisam ser pensadas. Então, fiquem aí com essas coisas para pensar, e aí a gente vai se comunicando, discutindo, fazendo pesquisa, produzindo conhecimento e tentando fazer aí com que a gente se organize melhor enquanto sociedade, que a gente consiga sobreviver, né, com resgatando a nossa espontaneidade, né, Nália, que tá em xeque nesse momento, pelo menos no ambiente da casa. Gente, muito obrigado. Tá? Pois é, precisamos. Boa tarde. Até a próxima, né? A gente sai divulgando aí o nosso próximo encontro, acredito que seja em agosto, né, Carol? De agosto. 31. Não, de julho. É agosto. É agosto? Ah, aqui é. Ah, tá, Tá, em tá agosto. Bom? Tchau, gente. Um abraço. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, beijo. Obrigado.